Alô, irmãos, vamos orar? Hoje nós temos uma passagem maravilhosa que fala sobre um homem que ele foi muito provado, que é a história de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem que andava com Deus, um homem riquíssimo, que tinha muitos filhos, e de repente ele perdeu tudo. Ele perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todos os seus empregados, todos os seus filhos, e também perdeu a sua saúde. Ficou enfermo, ficou doente, mas mesmo assim ele continuou firme, olhando para Deus, não de forma alguma ele desviou dos caminhos do Senhor. Hoje a gente vê muitas pessoas indo na igreja e qualquer coisinha faz com que ela deixe de ir, deixe de orar, deixe de buscar a presença de Deus. E apesar de toda a adversidade, tudo o que tinha acontecido com ele, ele continuou firme, adorando a Deus, crendo que Deus poderia reverter a sua situação. Então, em qualquer adversidade, em qualquer coisa que nos aconteça, precisamos continuar com os olhos firmes em Deus, sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, um Deus maravilhoso que cuida de nós com amor e com zelo. E Jó, ele continuou firme olhando para Deus, apesar de todas as suas dificuldades. Quando ele perdeu tudo, os seus amigos foram lá e o acusaram que ele perdeu porque ele estava em pecado. E ele não estava. Ele estava firme diante do Senhor. Ele não se separou de Deus. A sua própria esposa falou com ele: amaldiçoa este teu Deus e morra. Ela viu o desespero, a doença, a enfermidade daquele homem era tão terrível que a sua própria esposa mandou ele amaldiçoar ao Senhor. E ele falou: tu és louca, mulher, tu és louca. Então, eu quero dizer para você, a nossa fé e a nossa confiança é no Senhor. Não vamos olhar para as pessoas achando que ela pode resolver os nossos problemas. Olhe para Jesus. Jesus é a nossa solução. Jesus é o único que pode mudar a história da nossa vida. Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E um dia ele teve esse encontro com Deus, ele verdadeiramente conheceu Deus face a face. Porque no meio dessa adversidade, de tanto sofrimento, de tantas acusações, Deus falou com Jó. Deus falou com Jó e mandou Jó orar pelos seus amigos, perdoar os seus amigos, porque quando nós oramos, intercedemos por alguém, nós liberamos a bênção, porque liberamos o nosso perdão e liberamos a bênção sobre aquela vida. E a vida de Jó foi transformada a partir do momento que ele orou pelos seus amigos, que ele perdoou, que ele liberou a vida desses seus amigos. E olha o que Deus falou com ele. No livro de Jó 42, a partir do verso 7, Deus falou: olha, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o termanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra seus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós e pelo meu servo Jó. Orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós falaste de mim o que não era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o termanita, Bildade, os suítas, Ofal, o namanita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E depois que Jó orou, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha possuído antes. Deus multiplicou as bênçãos que ele tinha, tudo que ele perdeu. Deus deu a ele o dobro. E olha, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos Dante o conheceram, comeram com ele o pão em sua casa e condoeram dele.
e consolar acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queriapuque. E em toda a terra nunca se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e tardios de dias, fartos de dia, que é isso? Muitos dias. Deus multiplicou os seus anos de vida, Deus multiplicou tudo que ele colocou nas mãos, Deus abençoou os seus amigos que ele orou por ele. Eu fico maravilhada com o poder da oração, com o poder da intercessão, de estarmos orando uns pelos outros, porque a glória de Deus ele se manifesta enquanto nós oramos. E eu quero orar com você, eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração, vamos orar juntos, vamos clamar essa maravilhosa graça de Deus, porque Deus ele quer nos abençoar, Jesus ele quer te abençoar. Ele tem olhado para você, ele tem visto a sua necessidade, as suas aflições. Não sei o que você está passando, mas continue firme, olhando para Jesus, sabendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que o Senhor não possa fazer por nós. Esse Deus, ele é um Deus grandíssimo, maravilhoso, um Deus que tem poder para todas as coisas. Ele criou os céus e a terra e me criou e te criou para a glória dele. Então, não devemos fraquejar, vamos olhar para Cristo, sabendo que Ele é poderoso para mudar a história da nossa vida. Oremos juntos, põe a mão no teu coração, se assim você puder. Fecha teus olhos, olha para dentro de si e vê o que você necessita, como você está com Deus. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Juntos agora oraremos. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com os teus servos, orando, crendo no teu poder, no teu milagre, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Derrama sobre a vida do teu filho uma unção de cura, de libertação, de transformação, que a glória do Senhor resplandeça através da vida dos teus filhos, dentro da sua casa, da sua família, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, daqueles que olham para teu servo e espera ver a glória do Senhor resplandecendo através dessas vidas. Que o teu milagre venha, que a glória do Senhor venha, porque o Senhor é Deus poderoso nos céus e na terra. Traga paz sobre esta casa, traga paz sobre o nosso lar, nossa família, os nossos amados. Que a glória do Senhor venha, Pai, a provisão, o socorro do Senhor venha sobre nossas vidas. Abençoa teus filhos, Pai. Nós precisamos da tua presença, porque a coisa mais importante que existe é a tua presença, é a tua glória, é o mover do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Abençoa esse lar. Traga paz sobre este lar, traga cura sobre este lar. Abençoa teus filhos que precisam de um grande milagre, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta família. Estenda tuas mãos sobre a vida dos teus servos e abençoa eles. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, traga da graça do Senhor Jesus Cristo sobre esta vida, Pai. Levanta e restaura, Senhor, a história dessa vida, desta família. Enche esse coração de paz, de alegria. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo e traga, Senhor, a vitória dos teus filhos que crê, que confia no Senhor e que sabe que tu és o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E somente o Senhor pode dar vitória a teus filhos. Ajuda eles a vencer e a andar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo a ti por esta família, Pai. Em nome de Jesus, traga saúde, abra a sua visão espiritual para que possa olhar para o Senhor,
sabendo que tu és o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele possa estar abrindo as janelas do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus.